Finga Suzano, com diferentes nomes ao longo de sua história, integrante do Cinturão Verde, marcada pela influência da cultura japonesa. Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, compartilha com o mundo, se inscreve no canal e bora lá! Suzano foi emancipada na década de 1940 e desde então destaca-se na região metropolitana de São Paulo por ser um polo industrial. Seu nome foi escolhido em homenagem ao engenheiro Joaquim Augusto Suzano Brandão. Com grande influência da cultura japonesa, a cidade das Flores está a 54 quilômetros de distância de São Paulo. O Casarão da Memória foi residência de Antônio Marques Figueira, fundador de Suzano. Foi o primeiro casarão construído na região onde que hoje forma o centro de Suzano, e ele é um dos poucos patrimônios arquitetônicos da cidade. Estou visitando o Museu do Casarão da Memória aqui em Suzano e estou com o Matheus, que ele vai contar um pouquinho sobre o casarão e sobre o museu para vocês. Tudo bem, gente? Bom, o Casarão da Memória ele é um museu histórico da cidade de Suzano. Ele é um casarão original de 1885. Ele foi pedido para ser construído pelo fundador da nossa cidade, o Antônio Marques Figueira. Ele morou aqui nessa casa e ela foi totalmente instituída para virar um museu da cidade em si, né? No entanto, o piso é original, as portas são originais da própria casa, janelas, né? Então aqui a gente tem alguns pontos históricos interessantes, que a gente faz uma jornada aqui como se fosse uma linha do tempo, começando nesta sala. Temos 7 salas temáticas, a gente viaja aqui pelos corredores com os visitantes para mostrar a história da cidade mesmo. Uma homenagem para o nosso primeiro prefeito, o Abdul Rashid. Ele que foi um idealista que lutou pela emancipação da cidade, né? Esses materiais aqui também são originais da própria sala dele, lá de 1949, que foi quando foi a posse dele. Uma homenagem para a nossa linha férrea, que foi uma estrada que foi construída, idealizada justamente como um ponto de carga e descarga, né? E essa linha férrea em si, ela carrega o nome da cidade justamente porque em 1890, o Antônio Marques Figueira, junto de algumas autoridades políticas, idealizaram a região central de Suzano, que antigamente era parte de Mogi. Eles colocaram o nome dessa região central como Vila da Concórdia e eles acabaram por trocar essa placa depois de um tempo, justamente por conta de um engenheiro, que ele é residente da Central do Brasil, veio para a Estrada de Ferro, começou a morar nela e ele projetou o primeiro prédio de alvenaria na cidade. O nome dele era Joaquim Augusto Suzano Brandão. Trocaram o nome da placa de estação em homenagem a ele, por conta da estação de alvenaria que foi ele que projetou. Nossa sala aqui é a sala da imprensa, né? Nós temos aqui alguns pontos interessantes e o principal deles, um dos principais, é o Folha de Suzano e a comarca de Suzano. O Folha de Suzano ele foi um jornal que foi idealizado lá em 1950 pelos irmãos Braguioli. Tem a foto deles bem aqui, inclusive. E ele foi o primeiro jornal a circular na cidade de Suzano, né? E nós temos a comarca de Suzano, que ela, hoje em dia, a gente conhece como o Diário de Suzano, que data notícias do Alto Tietê inteiro, né? Ele foi idealizado em 1961 pelo Tadeu José de Moraes, temos uma fotografia dele aqui também, que ele foi esse idealista visionário, né? Que idealizou esse estilo de jornal, que ele era um pouquinho mais compacto do que o Folha de Suzano. O Folha de Suzano era um jornal enorme, né? E eles eram todos transcritos, impressos em máquinas como essa. Temos o mimeógrafo, temos a máquina de escrever e temos a primeira máquina fotográfica em Suzano em si. Bom, essa daqui é a sala do casarão, né? E como vocês podem ver, ela é uma sala que a gente tenta minimamente mergulhar a pessoa nessa dinâmica dessa viagem em relação tanto ao Antônio Marques Figueira, que é o fundador da nossa cidade, quanto o Casarão da Memória em si. E falando um pouco do nosso fundador, que é o Antônio Marques Figueira, ele era português, ele veio para cá de Portugal para trabalhar na linha férrea de São José dos Campos,
opção de porque ele tinha família aqui na cidade, então ele passou a vir para a região do Brasil justamente por conta da família dele. E aí ele, trabalhando nessa linha férrea, ele foi se desenvolvendo, né? Ele, aos 20 anos de idade, ele também já era engenheiro, ele era musicista, ele era um homem de negócio, assim, tinha muitos conhecimentos, né? Ele trouxe os conhecimentos dele para cá, para Suzano, com 23 anos de idade, que foi quando ele veio para cá. Ele pediu para construir esse casarão, que estamos agora. Ele morou aqui durante muito tempo, né? E é justamente por isso que ele decidiu que essa casa fosse a casa dele, porque se vocês forem na questão de estrutura, ela é de frente para a estação, que é onde justamente ele trabalhava e trabalhou durante muitos anos. E a curiosidade dessa sala, não apenas com uma foto dele, é que ele tinha uma banda que tocava na cidade como forma de entretenimento, né? Era uma banda que ela era composta por pessoas da cidade e ele ensinava eles a tocarem e tocavam na cidade como forma de entretenimento. Muito obrigada, Matheus. E daqui a pouco a gente continua mostrando para vocês mais do museu. Eu que agradeço pela presença de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Estou aqui com a dona Sônia, que é descendente das primeiras famílias que chegaram aqui em Suzano, e ela vai falar um pouquinho para vocês. Então, o reflexo da minha família se pegou mais na culinária, porque os meus avós eram famosos, faziam várias vezes a macarronada com frango. E eu trouxe isso aqui para o casarão. Todas as quinta-feiras nós temos a macarronada com frango, com opção de nhoque e milanesa também. E a caponata, que a caponata que eu faço é tradicional. Muito obrigada. Eu que agradeço. Essa é a Praça dos Expedicionários, mais um local de homenagem aqui em Suzano. Aqui na praça tem essa estátua de um combatente. E embaixo dela está uma placa com os nomes dos pracinhas, membros da Força Expedicionária Brasileira. A praça também é conhecida como a Praça do Pokémon, por causa das estátuas dos Pokémons que aqui tem. Aqui nesse local havia uma capela construída em 1897, que foi demolida em 1950 para dar lugar à atual matriz da cidade, um ponto de referência dos moradores. A primeira estação ferroviária da cidade se chamava Parada da Piedade, já a segunda, Guaió. Em 1907, ela passou a se chamar Estação Suzano, em homenagem ao seu idealizador, o Dr. Suzano Brandão. A antiga
antiga estação foi demolida em 2012 e a nova, hoje, essa aqui, foi reinaugurada em 2016. A Praça Cidade das Flores surgiu a partir da ideia de um paço municipal, interligando os 3 poderes da cidade. Já foi considerada a maior praça do Alto Tietê e teve reconhecimento em âmbito mundial. Em 2016, ela ganhou a escultura Dama das Flores, em homenagem ao título de Suzano, Cidade das Flores. Esse é um dos templos mais importantes do continente americano. Ele foi inaugurado em 1966. Mas a finalização de suas construções demorou mais 9 anos. Vamos lá conhecer? Dentro do templo principal está uma estátua do Buda de aproximadamente 3 metros de altura, esculpido em um único tronco de madeira. Ele foi construído com técnicas e materiais vindos do Oriente, montado como se fosse um quebra-cabeça, sem a utilização de pregos. O templo conta com 3 capelas, dedicada ao Santo da Água, ao Santo Protetor das Pessoas e do Trânsito e ao Santo da Saúde. A Praça do Sol Nascente conta com 2 monumentos referentes à cultura japonesa. Esse é o monumento de uma artista nipo-brasileira que homenageia o centenário da imigração japonesa aqui no Brasil. E o pássaro Chizuru, símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevitude e fortuna. O jesuíta Francisco Baruel, que fundou o povoado que viria a se tornar Suzano, tinha a missão de catequizar os indígenas em meados de 1660, e ele construiu uma capela para amenizar as disputas entre as tribos. Anos mais tarde, a capela se tornou uma igreja. Em 1895, ela desmoronou por conta de uma forte chuva. E só com a chegada da família Bianchi
que a igreja do Baruel foi reconstruída em 1916. Esse é o Parque Municipal Max Pfeffer, o principal parque de Suzano. Bora lá conhecer? Ele é palco de diversos eventos culturais e esportivos, como a Expo Suzano. Dentro do parque tem o Viveiro Municipal, onde você encontra diversos tipos de muda. Andando por aqui você ainda encontra o Pavilhão Zumbi dos Palmares, a Arena Suzano e o Suzano Skate Park. Conhecida como a Cidade das Flores, marcada pela vinda dos imigrantes japoneses, com muitas lutas e superações ao longo de sua história. Cenário de novela. Esta é Suzano. Então, antes de finalizar o vídeo, já deixa o seu like, compartilha com o mundo, se inscreve aqui no canal. Eu sou a Maju Veneziane, bora fazer as malas e botar o pé na estrada?